Olá pessoal, tudo bem? Como eu tinha prometido para vocês, a aula de hoje vai ser sobre estresse e o efeito dos fatores estressores no processo de envelhecimento. Lembra? Era o último item que estava faltando naqueles três que a gente abordou nas aulas anteriores, que foi a atividade física, nutrição e agora os fatores estressores. Espero que vocês gostem da aula de hoje. Grande beijo! O que o estresse faz com o nosso corpo? Todos nós sentimos um pouco de estresse de vez em quando, né? Quem que não tem estresse nesse mundo? Principalmente nos dias que estamos vivendo um ano de 2020, com uma pandemia, onde ficamos isolados, onde ficamos com informações não precisas sobre o que é essa doença, sobre se devemos vacinar ou não. E tudo isso que está acontecendo levou toda a população mundial a um nível de estresse mais elevado. Algumas pessoas são mais resilientes, ou seja, elas conseguem se manter mais firmes, mais equilibradas em situações de estresse. Outras são menos. Nós temos já mundialmente uma incidência altíssima de depressão e de outras doenças ligadas à parte emocional. E em tempos de pandemia isso aumentou demais. Por quê? Porque nós fomos todos empurrados a viver uma situação estressante, mesmo as pessoas talvez tivessem um trabalho mais calmo. Nós tivemos um alto índice de estresse na população de profissionais da saúde. Tivemos também um altíssimo nível de estresse entre professores, porque os professores tiveram que se reinventar para poder manter as escolas funcionando. E os nossos alunos não ficaram estressados? Com certeza ficaram, porque foi uma mudança muito rápida e obrigatória para que a gente pudesse se manter nessa atividade profissional ou estudantil. Mas isso vai acontecer com as pessoas ao longo da vida. Elas irão passar por situações estressantes, mas à medida que nós envelhecemos, lidar com o estresse não é mais tão fácil. O idoso tem menos resiliência ao estresse. Adultos mais velhos o estresse afeta essas pessoas de maneira diferente. O que há de diferente em lidar com o estresse quando a gente é mais velho? As nossas células estão envelhecendo. A forma física do nosso coração, a nossa capacidade pulmonar, ela vai diminuindo, principalmente se você for sedentário. Isso nos impede de acomodar adequadamente a resposta natural do corpo ao estresse. Se a pessoa tem uma doença crônica, que é mais comum, doenças crônicas em pessoas mais velhas, isso já é um peso para o organismo lidar com essa doença. E ainda se recuperar de um preço que o estresse cobra, isso é muito peso. Então, o que muda quando a gente envelhece em relação ao estresse? A exposição ao estresse. Quando somos mais velhos, existe uma série de mudanças no nosso organismo e a resposta que nós podemos dar às situações estressantes são diferentes, porque as nossas células já não têm a mesma destreza, digamos assim, do que as células mais jovens ou de pessoas mais jovens. E o que aborrece, o que estressa a pessoa idosa são coisas diferentes, porque nessa fase da vida, muitas vezes temos presentes. Nesta fase da vida, algumas pessoas podem já ter, por exemplo, uma doença crônica, um problema pulmonar ou cardiovascular. Isso já vai prejudicar o funcionamento do organismo. Outras doenças, como diabetes e hipertensão, também prejudicam o funcionamento de todo o nosso organismo, das nossas células. Então, as respostas que nós daríamos, às situações estressantes também vão ser diferentes. Por exemplo, numa situação de estresse, muitas vezes são liberados hormônios do estresse no nosso cérebro. Hormônios como a adrenalina e o cortisol. Essa inundação desses hormônios faz com que o nosso mesencéfalo, eu vou pôr aí uma ilustração para vocês verem, olha, então aqui é localizado o mesencéfalo. É uma estrutura que fica no interior do nosso cérebro, faz parte do tronco cerebral. E o mesencéfalo, inundado por esses hormônios do estresse, ele assume o controle.
do cérebro. E a parte frontal do nosso cérebro, que normalmente comanda as nossas reações, a nossa concentração, a tomada de decisões, não vai funcionar bem com a inundação desses hormônios. Outra coisa que pode também acontecer quando a gente está sempre com hormônios do estresse percorrendo o nosso cérebro, são perdas de memória, né? Perda de memória a curto prazo. Não as perdas relacionadas às demências ou ao envelhecimento propriamente dito. Então, situações recorrentes de estresse pode fazer com que diminua a nossa concentração e também afete a nossa memória. Uma das alternativas que nós temos para combater esse estresse que inundou o nosso cérebro é um sono reparador. Um sono reparador é capaz de eliminar esses hormônios que inundaram o nosso cérebro, né? Diminuir a quantidade deles no nosso cérebro. No entanto, muitas pessoas idosas não conseguem ter um sono reparador, principalmente prolongado. Alguns fazem uso de medicação para dormir. E essa medicação nem sempre ela leva você a um relaxamento, ela simplesmente apaga você. Você às vezes não percebe, acha que dormiu e você apenas desligou. E nem sempre esse sono é reparador. Por isso é importante que a gente use outras técnicas para que a gente possa então ter essa liberação desses hormônios, né? Essa eliminação desse excesso de hormônios no nosso cérebro, como respiração, atividade física, fazer atividades mais prazerosas e procurar fazer um relaxamento, né? E se você não usa remédio para dormir, usar outras técnicas, um chá calmante, algumas coisas que possam levar você a um estado de relaxamento, para que o seu cérebro possa, né, eliminar então esses hormônios, para que eles não prejudiquem a sua memória, o funcionamento do seu cérebro. E quais são alguns sintomas de estresse? Os sintomas de estresse podem incluir dor de cabeça, perda de concentração, dores de estômago, alguns têm problemas intestinais. Para cada pessoa vai ser diferente, porque cada pessoa tem um gatilho no seu organismo que responde ao estresse. Eu, por exemplo, tenho um gatilho de alergia. Quando eu estou muito estressada, às vezes sai uma alergia em algum lugar, né? Às vezes na pele, já tive também no rosto. Então, é o meu gatilho. Mas as pessoas podem apresentar diferentes sintomas, até palpitação cardíaca, aumento da pressão arterial e até hiperglicemia, né? Aumento do nível de glicose no sangue, principalmente para pessoas que já são diabéticas. Então, o que você deve fazer? Se você percebe que esse estresse está muito constante na sua vida, procure um profissional ou procure alguém da sua família, converse com as pessoas, tente relaxar, fazer outras atividades para diminuir essa tensão e procurar ajuda profissional, inclusive para, às vezes, num momento de crise, você precise de alguma medicação até que você consiga lidar com esses fatores estressores ou evitá-los de alguma forma. Mas não deixe que o estresse tome conta da sua vida, porque certamente isso vai influenciar na sua saúde e vai influenciar na sua qualidade de vida. Não permita que o estresse tire a alegria da sua vida. Pratique atividade física, meditação, tai chi chuan, outras atividades que possam trazer prazer e alegria para você. E assim você vai conseguir, então, ter dias mais alegres, mais felizes e mais saudáveis. Um grande abraço para vocês! E não esqueça, se você gostou dessa aula, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Ajude o nosso canal a crescer.